Olá pessoal, mais um AsaCast iniciando nessa terça-feira e faço menção dos nossos apoiadores, esses que fazem esse programa acontecer. A Nuvme, a Flyjet Aviation, a Valhall, Hangar 33, Labela Pizzaria, Protesul Marcas e Patentes, Rucas Motos, Aeromotos, Jet Skis, carros, aviões, tudo que tem motor, né, Sérgio? Tudo que dá dinheiro. É o maior patrocinador aqui do programa. E também hoje nós estamos nada mais, nada menos, né, Sérgio? Nessa noite, com um cara bem concorrido, difícil de trazer, né? O Romeu Bravo, é isso? Sim. Faz as apresentações aí. Boa noite, Sérgio. Boa noite, desde o primeiro João. episódio. Faz as apresentações então, aí. Hoje nós temos um podcast muito especial, né? O podcast hoje é com um cara que o Aeroclube deve, pelo menos, metade da vida do Aeroclube graças a esse homem. Porque ele, queira ou não queira, ele foi... Aqui um dos Não exagera. Não, mas foi um dos mais benevolentes em relação à ajuda de todos os anos, de todas, né, em todas as fases, das piores, das melhores. E foi sempre o diretor de instrução e que conseguiu imprimir nessa escola uma seriedade e um conceito de muito profissionalismo, como ele também é profissional na área dele. Então, o Aeroclube deve muito a ele. Como é que é o nome? Sou Rolf Ricardo Balque. Aí, ó. Romeu Bravo aí, ó. Acertei, vice. Boa noite. Como é que Boa noite, seu Balque. Bem-vindo aí. Super bem-vindo. Meio concorrido, né, João? Meu o João Deus encheu muito o saco pro senhor vir. Como é que Sim, foi? é bastante. A gente fala, João, toda semana só. Pô, João, tu traz todo mundo e não traz o Balque. Que história é essa? Ele sempre quer saber semana que vem se vai dar para vir ou não. Aí, eu não posso saber. Assim, mas um entrevistado desse tem que... Tem que encaixar. Concorrida, né? Mas também, né? Só esse ano foi para Itália, foi para o Chile, foi para os Estados Unidos. Nós estamos no começo do ano, já deu a volta ao mundo. Não, na volta ao mundo ele deu no final do ano. No final do ano passado. Ele deu a volta ao mundo. Né? Mas... Literalmente, né? Foi isso, né, Balque? Literalmente, para quem não conhece, né, o Balque, né, o Sérgio fez as apresentações e também foi presidente, né, do Aeroclube Blumenau. Que ano foi o Balque? Foi presidente em 91 a 95. 91 a 95. Dois mandatos. Isso é normal, fazer 2 mandatos? Não. Não dá pra fazer um e embora assim. Não, é que no primeiro não deu para fazer grandes coisas. Eu acho que não deu para depois para terminar. Ou não tinha ninguém, se não me engano. Então, tá. Não, acho que não tinha. É mais ou menos que nem aqui. Não tem ninguém, vai você mesmo. Vai o que tem, né? Vai o que tem. Por isso que tem um tal de Sérgio aí que ficou 20 anos. Exatamente. É o Severino, é o reserva, né? Não tem ninguém. Eu não sei se quanto tempo você ficou, mas antes, quando eu comecei, eu acho que tinha o Iago. O Iago deve ter ficado uns 10 anos também seguidos, ou mais. Sabe que o neto do Iago tá fazendo curso aí? Ah, é? O neto dele tá fazendo curso aí. O neto deve ter 18 anos. Eu acho que é, né? Bem novinho. Tava olhando lá, meu avô foi presidente aqui e tal. Legal, isso é bacana. Escutar isso, ver isso, né? Quando eu vim aqui para o Aeroclube, eu vim com 12 anos, eu era considerado um rato de hangar, né? Porque, já era ratão com 12 anos? O meu irmão já estava aqui, ele é mais velho, então eu acabei seguindo ele. Mas é o irmão dele, tá? Opa, deixa eu anotar aí. E aí, então, você vai ficando, não tinha também grandes coisas para fazer em casa, era meio difícil tudo. E aí, aqui você ficava, era um ambiente gostoso, né? Mas também não tinha muita coisa no começo. Tinha que ano que foi? GDB. GDB. De novo. Continua aí. Isso foi em 64. Rapaz. Eu tinha 12 anos. Daí, em 69 é que eu comecei o curso, porque daí tinha 17 anos, né? 69. Mas ali, quando comecei o curso, já tinha voado bastante. Porque o pessoal levava a gente para voar. Levava de saco. Eu não sei se teu pai veio depois, eu acho que mais... O pai ele faleceu em 80, né? Então ele começou em 70, por aí. 70. Bom, aí em 69 comecei o curso privado, matriculado mesmo, já estava aqui, né? Mas, sim, com o GDB. Aí comecei a voar com o GDB. Antigamente a instrução era, nós tínhamos o GDB e 2 Neiva. O HMF e o GVT. E eu não sei se
Eu acho que o pessoal sabe a diferença entre Cap 4 e Neiva. Vamos explicar. Acho que pode explicar, seu Bock. Explica que é bom. A turma da velha guarda sabe, mas da nova eu não sei guarda... se vai ter muito interesse, porque a história que hoje em dia a geração nova não vai ligar muito para isso. Não, mas você sabe que, fazendo um parênteses aqui, né? Nós recolocamos o PA-18 para voar. Sim, sim. E, para minha surpresa, nós até estava conversando fora do ar, Sérgio. Estava voando quase mais do que os outros aviões. Sim. Tem uma fila que vai daqui até lá na frente. Super gostoso. É bom ver. Gera uma competição entre a pessoa. Todo mundo está querendo voar um avião, porque... cara. Nunca vi disso. É bom. Nós, na instrução, na época, nós tínhamos o Cap 4, que é o GDB. Tá. Esse GDB veio, eu acho que ele é 45, se não me engano. 45, veio 46. DAC, Zero, ou né? de 0 para cá. Não é do meu tempo, eu não estava aqui em 45. Ah, bom. Eu ia perguntar isso aí. Mas veio Não. 0 na época, né? Ele veio 0, Aham. E aí, então, o GDB era... Você começava a voar nele, Tá. né? Só que o GDB, você voa solo no assento traseiro, no banco de trás, por causa do CG. Ele tinha um motor 65 HP só, que era um motor mais fraquinho, né? Então, tu fazia a instrução pré-solo toda no banco de trás. E aí você tinha que... Né, o instrutor estava na frente e ficar olhando... Sim. Caçar para ver os instrumentos, coisas assim e tal. Então, o voo solo era... Eu acho que... Eu lembro até hoje. O voo solo foi bastante marcante, assim, porque aí, de repente, o instrutor sai e aí você vê aquele vazio e, de repente, o painel inteiro todo disponível para você ver, né? Sim. E... Vê literalmente o painel. Porque não Vamos vê, dizer, né? num outro avião que é que nem o PA-18, o instrutor vai atrás. Quer dizer, quando você sai, você só sente que está mais leve o avião, né? Mas aqui não, você literalmente vê que não tem mais ninguém, né? Então, é uma sensação gostosa. Sim. E depois disso lá no GDB, no Cap 4, daí você ia para o Neiva, fazia um voo de adaptação no banco da frente, porque o Neiva voava solo no assento dianteiro, e aí terminava o restante da instrução no Neiva. Mas e por que essa característica de voar o Cap 4 atrás e o Neiva na frente? Era CG. Sim, CG. mas era isso normativo do fabricante. Do fabricante, sim. Entendi. Voar Porque eu me solo lembro, no assento traseiro. porque depois o Neiva passou a ser rebocador, aí voava-se solo Sim, atrás. mas aí porque outra vez o Neiva CG. teve um problema de CG, porque botaram o motor de 150, Isso. muito pesado. Isso. Que daí Aí- não era mais o CAP, já era o Paulistinha. Não, aí o Paulistinha é o CAP. Que é o P56 ali. né? O CAP 4 é da Companhia Aeronáutica Sim. Paulista, por isso Sim. que chamava Paulistinha. Paulistinha. E depois esse projeto foi vendido para a Neiva, daí a Neiva remotorizou, fez uns ajustes melhor assim e tal, com motor 90, HP, Continental 90, e aí então a Neiva lançou o P56, que era os Neiva. Sim. Mas continua chamando Paulistinha também. Sim. Só que esse daí, como já era um motor mais pesado e tudo... ele Já dá pra voar mudaram na tudo. frente. Esse o solo era no assento Fica bom dianteiro. com 90 HPs? Paulistinha? Fica, para quem voava o Cap 4 com 65, nossa, era Imagina, um avanço, né? 65. Imagina, olha que potência. O nosso, na verdade, ele está configurado com 90, né? Tá com 90, É. já depois já mudou para 90. Já mudou para 90. Legal. E depois remotorizaram os Paulistinha, os Neiva, para o motor 150 para reboque, né? O HMF é o nosso caso que nós acabamos perdendo. Ô, Balk, e depois disso aí tudo, a gente sabe que tu se formou, fosse para a companhia ou no começo fosse para a executiva? Como é que foi? Deu instrução, né? Eu dei instrução, Deu instrução, aqui também, sim. né? Só que naquela época era diferente. Você tinha o DAC, né? Não era a ANAC. Sim. E você tinha 3 bancas por ano para fazer as provas, tudo. Tá. E o curso de instrumento, IFR, ainda não estava bem difundido aí. Você tinha que fazer as horas de copiloto, voando num táxi aéreo, voando bimotor, coisa assim. Porque eu acho que naquela época ainda não tinha monomotor voando IFR. As escolas não tinham. Não né? tinha, As né? escolas não tinham Sim. e não tinha ainda simulador, não tinha nada desses trecos. Então, aí você fazia a prova, a banca para o IFR e você recebia a carteira provisória para voar
de copiloto para fazer as horas. Só que você tinha um prazo para fazer isso. Eu acho que era de 1 ano, coisa assim. Certo. E daí, quando eu consegui passar no IFR, eu tive que sair do Aeroclube para conseguir fazer as horas. Aí eu fui para Curitiba, comecei a fazer uns freelances e tal, Sim. para fazer as horas, né? E aí eu consegui entrar na TAM. Só que não, a TAM era só táxi aéreo Marília. TAM Sim. é de táxi aéreo Marília. Sim. Não era ainda nem regional. Sim. E, Você era amigo do comandante Rolim, né? sim, depois, né? Aham. Antes eu não conhecia. Aham. Meu irmão também trabalhou na TAM, ele já estava em São Sim, Paulo, sim. mas eu estava aí fazendo uns freelances em Curitiba e a TAM tinha uma base em Curitiba. Tinha 402 baseado aqui Sim. na Afonso Pena, Sim. porque eles tinham contrato aí com um voo diário para Lages e tal. Com o pessoal. Lembra dos prefixos dos 402, não? Deixa eu ver. Juliette. Era Juliette qualquer coisa, assim. Eles compraram 10 seguidos. Juliette. Eu não me lembro. Não lembro. Eu lembro do Ice, né? Que o Germano acabou comprando, mas não sei se é 421 ou 400 e... 421. 21, acho que foi. né? Não Era o Ice, né? Era Juliette Bravo. Juliette Bravo, Juliette Bravo, Charlie. É um treco assim. Entendi. Eu não me lembro bem, mas eu tenho que Era dar um uma bom olhada. avião, né? Pra isso, né? Era um bom avião, E aí, então, eles tinham 2 aviões desse baseado aí e eu estava precisando de um copiloto e eu fui admitido pela Táxi base Aéreo de Marília. Curitiba, Táxi Aéreo Marília, base de Curitiba. Depois fui para São Paulo e aí continuei. Que legal. Não é bom que assim, a tua saída do Aeroclube para começar ali na TAM também, foi eu sei que a gente já conversou várias vezes sobre isso, foi uma fase difícil também, né? Não foi assim tão fácil, Não. né? Nada era fácil naquela Nada era fácil, Na né? época era mais trabalhando difícil, de freelance e... Sim, de freelance. Quantas mas horas precisava na época? Eu acho que eu não me lembro bem, eu acho que umas 20 horas ou 30 horas, Meu. coisa assim, de FR. E daí você tinha o problema também de fazer o cheque, mas só que eu consegui fazer o cheque na TAM daí, né? Eu entrei na TAM. Mas se tivesse ficado em Blumenau, não ia dar certo, porque aqui não ia fazer. Não as tinha horas, equipamento? né? Não. Entendi. Depois foi mudando a normativa do DAC, e eu acho que lá para os anos 90, aí eles compraram aqueles Link Trainer, que a gente até ganhou né? Sim. Eu acho que até na minha época, quando eles conseguiram trazer. Onde é que está esse Link Trainer, afinal? Aquele simulador? Que Tá guardado lá na sala de aula. ficava Lá na salinha. Aquele que ali. tem um painelzinho ali? Sim. Tá na Esse sala. foi o primeiro. Oh. E daí, para nós conseguir homologar o curso de IFR, tivemos que equipar o Tupi, Sim. com mais um ADF, com mais um Horizonte, essas coisas O tudo. Tupi, o pitô aquecido. Pitot aquecido. Um monte de Já contaram pra nós a história do pitô aquecido, né? Que compraram aqui. Na América, né? Quem falou foi o Uriarte. que contou pra nós aqui. Acharam lá na América, botaram na mala, pois trouxeram. tem que fazer. Era assim. Precisava, né? Só um adendo nessa história dele aí, ó. Aham. É que ele, quando presidente, foi o que homologou o IFR no aeroporto. Ah, legal. Certo. É, Com porque esse evento a gente conseguiu Que legal. o Link Trainer e o IFR. Porque todos os alunos, que nem o Klaus, o Ferdinand, tal, tudo tiveram que fazer as horas Fora. em Curitiba, porque nós não tinha. Entendi. Daí nós conseguimos equipar o Tupi. Né? Pra deixar esses alunos pra cá. Naquela época era ainda analógico, outro horizonte, Sim, tudo, sim. que dava um monte de pane, essas coisas, tudo. Sim. O O ADF, Esses tinha o ADF. equipamentos aí veio depois, já é outra década. Eu cheguei a voar o Tupi na época que tinha DF. Que funcionava o ADF, né? Por causa das antenas aqui e tal. Tinha 2 ADF. Tinha dois? Tem 2 ADF. Isso. Sim. Hoje Um eu acho apontava, tinha um esquema da antena, né? Um Hoje apontava hoje pra avião outra, não tem outra. mais ADF, ninguém não tem mais ADF. Se tiver ADF, não tem mais o que sintonizar. Tá? É verdade, não existe mais, é porque a ADF é por rádio Rádio. AM. Já não dá mais. Isso, na época foi um grande... Não tem mais nem AM, só Não. tem FM. Não tem mais. Viu, Andrei? Na época isso foi um grande passo para o aeroclube. Porque tu que imagina o legal. aeroclube Anos 80. só formava... 90. O aeroclube só formava até então PP e PC, sem o IFR, entendeu? Então, a partir da hora que a gente teve o curso de IFR, o aeroclube deu um salto muito grande naquela época. Legal. Por quê? Porque hoje, como o Balco falou, todos os alunos chegavam aqui até o PC e aí iam embora. Tinha que fazer assim. E hoje, graças a Deus, sei dá pra pra ficar aqui até o Hoje final, né? faz tudo Até aqui. simulador nós temos, né, Val? Hoje temos até simulador, Até imagina simulador só, de né? 737, né? Graças ao Balco também, que tem... Tem simulador. E agora, cooperado. só completando mais uma coisa que eu gosto de relembrar, porque tem que ser relembrado. Agora faz uns 6
anos atrás, ele, mais uma vez, Sim. reequipou todo o painel do Tupi. Aí sim foi botado esse... É. Como é que chama? Eu nem lembro o tipo. Mas, enfim, foi colocado lá os... O GPS, tudo. né? GPS. Hoje é tudo eletrônico. Sim. Está muito mais fácil, né? Hoje tá fácil de voar. Ou seja, então, assim, queira ou não queira, todos esses passos importantes dentro do aeroclube, ele teve o dedo Sim, dele, legal. entendeu? Porque aviador gosta e é apaixonado, né? É por isso Sim. que tá até hoje aqui. Nos anos 90 aconteceu isso aí, porque daí também eu estava na região, estava em Blumenau. Sim. Estava voando para Ceval, Sim. junto com o Uriarte. Sim. E aí, E contou um pouquinho da história de vocês aí. Ele contou? Contou um pouco, mas nós queremos eu tenho que ouvir ouvir o também. que ele falou para... Vai ser igual, né? É para ser igual, mas tem que falar com ele. Então. E sabe, Balk, você... Não, eu acho que ele voa mais na executiva, né? Você chegou a voar mais tempo, acho que na... Não, eu voei meio a meio também. Também meio a meio? Aham, eu voei... Na TAM, então. Eu voei na TAM, voei um pouquinho na Trans Brasil. Transbrasil. E daí em vários executivos em São Paulo e Sim. aqui na Ceval. Sim. E agora já estou 14 anos outra vez aqui Na van. na van. Ele é o piloto do velho da van. É. Para quem não conhece, um deles, né? Hoje nós temos no Aeroclube sócio e diretores, né? Temos o Balk, que está aqui. Temos o Norton. Sim. O Jean. Tá, O Jean, que também é sócio. E Quem o mais? Paulo. Que O agora Paulo. entrou. Olha só. É. Aí tem que não é sócio O Dubiela, o Renato e o Zeno. o Zeno. Não, o Zeno é sócio e O Zeno é também. sócio. Então, são, da tripulação da van, 5 são Não, sócios. mais? 7. Sete? 7 ou 8. Só tem o Marco que entrou agora que não é daqui. Mas o Dubiela também era daqui? Não. Sim. Ah, eu não sabia. Deu uma instrução aqui, tudo. É. Rapaz, que legal. Mandar um abraço né? pro Luciano, então, aí, Luciano. Abraço e convidar pra Convidar vir, pra João. vir aqui. Aí, Luciano, Eu quero- fica o convite João, aí, ó. essa eu quero ver pra trazer o velho da van aqui. Pô, Até pra desafio falar da aí, ó. aviação, né? Que o Luciano, sempre que a gente encontra ele, fala com ele, diz que a aviação mudou a maneira dele pensar empresarialmente. Sim, ele sem fala dúvida, que sem mudou dúvida. totalmente. É. Eu me lembro que quando ele comprou o primeiro esquilo, eu estava na casa dele lá e ele falou, meu, cara, mudou, eu vou ter expansão Sim, e é. tal. Depois ele foi para o avião de asa fixa. Né? Ali E é uma expandiu verdade, mesmo. e é uma verdade, né? Sim. É uma verdade. Vocês É uma usam ferramenta muito, de né? trabalho, né? Vocês usam muito, né? Sim, bastante. Tudo quanto é lugar, inauguração, visita, Não vive sem, né? não vive mais sem. Então, hoje, no país desse tamanho, com loja em tudo que é lugar, tem que ter avião para se deslocar, Sim, né? Porque sim. se depender de avião comercial, você leva um dia para chegar. Sim. É, não, e ele Em precisa várias estar condições. presente nas lojas. Sim. O crescimento deve-se muito a isso. Ele fala e gosta de falar isso. Por isso que era bom trazer ele para Vamos, fazer vamos. a entrevista e deixar ele falar, né? Sim. Aí a gente vem junto. aqui, Vem pra junto, deixar claro. falar. Botou certeza. mais o microfone aqui para perguntar, né, Sérgio? Opa! E daí trabalhou com... E onde é que foi o contato que você teve ali direto com o dono ali da Com o TAM? Rolim? O Rolim. Bom, a táxi aéreo ele era pequenininho naquela época, Sim. né? 74 tinha 10.402, 2 Lear mas eu acho que um Navajo, coisa assim. E então era uma empresa pequena e o Rolim era uma pessoa que estava sempre presente, né? Uhum. Então até voava com a gente, voava tudo. E era uma pessoa bastante, ele é piloto. Sim, ele era envolvido também, né? Era muito envolvido. E aí, mesmo depois que foi crescendo, a gente foi crescendo com a empresa, né? Uhum. E daí vieram os Bandeirantes e depois veio o Fokker, o F-27, o F-100, e aí a empresa... Qual desses que você chegou a voar depois na empresa? Chegou a voar Fokker? Eu voei o Fokker F-27 bastante, né? Esse que pousava em Blumenau, É. lá atrás. Depois veio o Fokker 50. Isso. Esse eu não veio porque eu tinha já saído para executiva, mas o F-27, aquele barulhento, motor Rolls-Royce, né? Sim. E o F-100 e o Airbus. E voou o Fokker 100 também. Sim. Aham. E não, agora uma curiosidade, já que tu está falando em Fokker 100, Né? sabia que o Aeroclube já teve Fokker? Olha só. Teve. Teve. um Fokker. T27, T22. T22. Um T22, que é o triciclo, tem o convencional e o triciclo. Aham. E esse T22 aí era da Força Aérea, que aí foi distribuído para os aeroclubes. E até eu lembro bem que legal. eu acho que ainda era instrutor em 70 e pouco. Era na sede lá, obviamente. Sim. Né? E aí, um dia de tarde, estava o Narciso, que era o instrutor, eu junto, e posou esse T22 ali, quilo alfa quilo. Quilo. Eu não sei se é PT ou PP, isso não lembro mais.
Mas e pousou um T-22 lá, quilo alfa quilo, e veio 2 milico ali, descendo e tal. Ó, vocês são do Aeroclube, não sei o que são, mas tá, nós trouxemos esse avião para vocês. Vieram entregar. Vieram entregar. Boa, né? Que legal, né? Época boa, que ganhava era o bueiro, ganhava tudo, né? Aí Hoje levaram não nós ganha para mais dar um voozinho, fazer um nada. Só duplo. ganha bronca, né, João? Nós só ganhamos bronca da ANAC. Aí solaram nós e o avião ficou aqui e foi bastante voado, era um avião muito gostoso de voar. Eu não me lembro se era motor 150 e tal, ele era gostoso. Esse avião foi o que o Freck O pousou Freck lá pousou na na 470. 470. Essa é outra história. Ele contou aqui essa Ele história. já teve aqui? Teve, contou essa história, mas não falou que avião que era. Agora tá Foi falando... esse o Fokker T-22 É esse que aí. pousou lá. Ninguém sabe Ele se foi pane ou não. Não, eu não posso contar a história, tem que perguntar para ele. Não, mas o engraçado foi o seguinte, teve Ele jura de pé junto aqui Que foi pane. teve um do paraquedismo que contou a história, daí ele veio e contou a história um pouco mais diferente, daí o outro contou a história, mas ninguém entregou. Ninguém entregou, também não vou entregar, tá tudo certo. Mas que ele pousou na 470, Sim, pousou, né? ali num lugar assim, na divisa entre Indaial, ali assim. A desculpa dele é que ele foi usar um telefone num lugar promíscuo. Não, tem essa história. E tem mais algumas histórias dessa, ô Balk, no decorrer, assim? Como é que tu conta lembra? isso, Porque Balk. essa aí eu sei que é bem. Essa que a gente Do Fré é bem. É, mas tem outras assim? Como é que é? Não, de pouso fora? É, pôs fora, algumas perrengues aí, não? Eu acho que o Daniel pousou fora na 470 Sim, ali também, com do o Citabria, Citabria, com o nosso Citabria, o Juliette Jockey, né? O Joque. E eu posei fora também, com a HMF, levando para, mas isso bem no começo, lá para, nós estávamos levando ele para Pelotas, os motores eram feitos em Pelotas, ali tem uma oficina do Fonseca, Sim. e faltou 20 minutos no TBO do motor, eu acho. estourou antes. Estourou um cilindro, caiu fora lá. Mas tudo bem. Na época as estradas também eram mais tranquilas, não tinha Nós movimento. pusemos num pasto lá É? e deu tudo certo. Sem Que bom. problema, né? Planador. Sim, Voa também? sim. E aí, me conta um pouco de planador, como é que a nossa audiência às vezes está com dúvida de fazer. É bom, ajuda, não ajuda para quem está começando a carreira? Nossa, é excelente. Dá muita finesse, muito pé e mão, né? Sim. E nós tinha o 2 Iapecan, né? O do Quebec Lima. Sim, o Ezequiel e 2 quero-quero. Esse aí, 2 Quero. Não, hoje nós estamos com o planador melhor, né? Sim. Esse aí sim é de melhor performance. Sim, Mas mesmo assim se voava bastante. sim. Mas aí o planador começou em 80 e pouco, né? É. E não é tão... quando eu comecei não tinha planador ainda. Sim, não é tão histórico, né, como os outros lugares, assim. É isso, né? Muitos aeroclubes já têm muito tempo planador. Eu acho que das histórias do Aeroclube é mais ou menos de 80 para cá também, porque quando começou a ser fabricados os Iapecan, né? Aí Iapecan, daí fabricados os Iapecan, fabricaram os quero-quero, e quem tinha para trás é porque... Mas tinha o Neiva aqui uma época também, né, Bob, que eu ouvi falar, não? O Neivão? Mas isso eu acho que é desse tempo aí, É? de 80. Ah, é? Eu me lembro que eu morava em Rio do Sul, fiz na época o curso lá em Londres, né? Eles tinham, em 74, na época, eles tinham comprado o Blanick, né? Ah, Era sim. 74, Lá que começou. Londres. Lá em Londres, né? Ah, foi 74. Pode ser. Aí foi, depois começou também vir os aviões... Agora eu tô lembrando, meu pai voava quero-quero já. É? É. Porque tu te lembra que quem Os sofreu quero-quero acidente são anos com quero-quero 70? foi Sim. o pai do Falk? Aqui, Sim. bateu aqui na cabeceira, Sim, lembra sim, aquela sim. vez? Uhum. Mas não, isso foi na década de 70? Bom, eu estava em São Paulo nessa época, não lembro bem. assim. Foi na década de 70, Então sim, foi porque antes de eu 80. lembro que meu pai voava quero-quero e o Falk caiu com quero-quero aqui na cabeceira, aqui, lembra? O tal do apito lá do... Tinha outras histórias também que deixa pra lá. E o planador, assim, é uma coisa diferente, né, o Balk? Sim. Para quem vai voar e também para quem é aviador, que gosta do Sem voo, dúvida, né, de sem sentir. dúvida. É muito bom. E depois do planador, digo, voa convencional também, que também O é bom. convencional é o mais importante de tudo. O mais importante, né? Eu, na minha carreira, eu nunca deixei de voar convencional. Sempre que vinha para Blumenau, eu sempre voava o Paulistinho, HMF, eu gostava muito da HMF. Sim. E até hoje, né? O Deca e tal. Decathlon. Porque é importante você manter, eu acho que a proficiência de pé e mão. Hoje não se pilota mais, né? Na Sim. aviação comercial não se pilota mais. É gerente de computador. É gerenciador
de sistema e tudo. Então, Até é importante você pilotar um pouco. É importante, e assim, uma fala que até eu acho que vem a calhar aqui com a gente é o chamamento aí das companhias com 150 horas, né, Sérgio? Sim. Estão chamando com 150 horas. Na época era 1.000 horas, 1.200, 1.500 horas. Quando às vezes descia para 500 horas, isso já era. Mas era só um pulinho, né? Descia, mas já. E agora é 150. É a necessidade, né? É a necessidade, está em falta, né? Porque na verdade não é o Brasil, é o mundo que está em falta, né? Está precisando. E a aviação executiva crescendo no Brasil também. E fora isso, né, Sérgio? Fora isso. Aí tira um pedaço da companhia, tira um pedaço que não entra para a companhia e assim vai. É por isso que E muitas escolas fecharam, também tem isso também. Muitas e muitas, né? Então a demanda ela está atrasada. Tem que ter um bom nível, né, de escola, que graças a Deus nós temos. Isso graças a Deus. E graças de novo a vocês, né? Né? Tu fosse quantos anos, né, diretor de instrução? Tudo um aprendizado. Indicou, hoje nós temos o Norton, que foi indicação tua, que é um baita piloto também. Sim. E isso é uma coisa que tem que ter essa cultura, né? Tem que ter, sem dúvida. Tem que ter essa cultura, porque cultura, tudo porque se tu começa errado aqui, lá na frente, História, né? Lá na frente dá problema, né? E a gente realmente pega no pé. Sim. A gente pega no pé. Nossa base Esse dia eu tava, eu dei uma louca. Lógico, quem sou eu, né? Comparado com vocês, não sou desse tamanho, né? Aí peguei um instrutor aí, falei, cara, vamos voar. Pé 18? Não, peguei com o coach, porque o coach também é um avião, né? Depois que tu aprende a voar, ele é mais fácil. Mas até aprender a voar, ele é mais sensível, tem as coisinhas dele. E botei essa pessoa para voar, para ver, né? Vou bem, direitinho, tal, para ver como é que tava esse instrutor. Fiz de propósito isso. Mas o coach, se tirar a mão, ele posa, né? Ou não? Não é bem assim, né, Sérgio? Ele é muito leve, né? Ele é mais leve e tal. Depois que tu aprende a voar, ele se torna mais fácil de todos. Qualquer avião. Mais fácil de todos. Mas no começo tu tem uma sensibilidade um pouco mais. Mas eu fui voar para ver como é que estava o nível e tal da pessoa. Estava muito bom. Então isso é legal, isso a gente faz, de vez em quando a gente faz. Nós, o Zibel faz isso, o Norton às vezes pega um e faz um voo. Então para tu ver como é que tá, né, sentindo a qualidade desses alunos. Eu gosto de fazer isso, se quiser eu faço Pode, mas não avisa. Chega aqui, pula dentro do carro, vamos lá. Vamos fazer um turno de pista. Mas tem que ser de pé 18. Pode ser. Aí... Pode ser. Aí... Mas tá tendo aluno aí. Aí tá meio complicado no momento, eu acho. Não, tem vários alunos, né, que começaram agora. Como o avião ficou parado muito tempo, né, por causa da TBO. E agora tem bastante aluno. Mas o bom que tá voando bastante, né? Tem bastante interesse, isso que importa. Tem. Mas isso aí, é que assim, na verdade, a gente lá atrás, né, eu acho que quando a gente decidiu tirar essa linha do convencional, que era o aerobueiro, não foi tirado por causa do convencional, foi tirado por causa do aerobueiro. Né? Então, na verdade, aí o PS8 ficou voando e tal. Mas só que se migrou muito para o triciclo e aí fica hoje rapidez, a facilidade se torna mais... Fica mais rápido, né? Mais rápido, o aerobueiro não foi um avião ideal para instrução que o DAC colocou naquela época ali. Mas isso foi problema mais, eu acho que político aí, porque... Venderam um avião para a Argentina, E na verdade é o seguinte, os aviões que estavam na Argentina eram melhores do que os nossos. Né? Eles eram asa entelada, eles eram um pouco melhores do que o nosso. Mas nós tinha aí o Paulistinha, o Neiva, que era só equipar melhor e o projeto já tinha, era só fazer, podia ser... Mas pela experiência, né, Sérgio, de colocar o PA-18, agora nós vamos fazer o painel dele inteiro, né? Fazer ele que vai ficar show, né? Me surpreendeu, tá? Tá me surpreendendo muito com alunos voando esse avião, porque assim, a maioria quer produção, né? Mas tem gente consciente no negócio. Não, eu quero aprender realmente. Quem gosta de voar, depois que vai voar o PA-18... Ele não troca mais, né? Nossa senhora, é um prazer muito grande, né? É outra coisa. É outra coisa. Então, eu acho que é isso aí que está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença. E aí tu deu essa volta toda, né? Voou na TAM, depois voou na CSN, né? Na CSN. Junto com o Uriarte. Com o Uriarte também. Vocês dois voaram muito juntos, né? Nós vamos na Ceval e na CSN. CSN. Conheceram o chefão da CSN? Sim, o Steinbruch, sim, conhecemos. Sim. Lá voava o quê? Um Falcon, né? Não, o Falcon era na Cutrale. Na Cutrale. E aí o Uriarte não estava. O Uriarte eu estava na CSN. Que avião que era na CSN? Era um Citation 3.
que inclusive o Lima Hotel Charlie. De vez em quando até me confundo e o nosso é Lima Hotel Golf. Ah, é? De vez em quando dá uma... Não, é que o Lima Hotel Charlie eu vou 2 vezes. Uhum. Quando ele era mais novo, ele era da Votorantim. Eu vou ir para Votorantim também, o Antônio Emílio de Moraes. Eu já vi esse avião. Esse avião está no Rio de Janeiro. Eu nunca mais vi, eu não sei onde é que ele está. Está no Rio de Janeiro. E depois esse avião... Esse avião está bonito ainda. Depois esse avião foi vendido para CSN e daí acabamos voando ele de novo. Está no Rio de Janeiro. É. Te mostrar a foto, eu tenho a foto dele. Lima Hotel. Sem querer, tu tá falando aqui do prefixo, eu já... Pois é. Então esse avião eu acabei voando 2 vezes em 2 empresas diferentes. Olha só. E o Falcon, então, foi na Cutrale, né? Sim. Cutrale era um exportador de... Não, é o maior produtor de suco de laranja. De suco de laranja, mas exporta e tal. Sim, é o maior produtor de concentrado de suco de laranja Sim, aí do mundo. do mundo, né? Era um Falcon, né? Falcon 900. Legal. Aí voltou Não, para... Falcon 50. Falcon 50. Tá. Daí voltou para cá. Eu voltei para cá, para a Ceval, quando a Ceval comprou o Citation 5 junto com o Uriarte, né? Uhum. Isso foi em 90. 90. E depois da Ceval? Quando acabou a Ceval que foi vendida, né? Sim. Pro Boeing, acabou a aviação, aí tive que voltar para São Paulo, né? Aí voltei para TAM. Assim Pois é, essa história, o Uriarte contou, né? Quem comprou o avião foi a própria TAM, é isso? Ou foi o Rolim? Eu acho que ele parou na TAM, ficou lá e depois eu não sei onde é que esse avião ficou, Limas ou Quebec. Limas ou Quebec. Eu não sei onde é que está esse avião, se ele voltou para os Estados Unidos, foi reexportado. E aí vocês voltaram a voar a linha aérea? E o Uriarte depois acabou conseguindo ir para a CSN. Sim. E daí eu fiquei um tempo na TAM e depois fui para a CSN também. Olha só. Esses blumerões não se desgrudam, né, Sérgio? A ideia era sempre voltar para Blumenau, por isso que se investia um pouquinho na executiva, assim, porque é a única chance de voar. Porque naquela época, hoje se voa na comercial sem problema, né? Porque tem 20 voos por dia aqui, o cara vai e volta de extra para cima e para baixo, mas nos anos 80 não tinha isso. Isso eu ia perguntar, mas verdade. Para ficar perto de casa, né? Então. Eu ficava em São Paulo e ficava o mês inteiro lá. Hoje tem muito piloto de jato que mora em casa. Então, a época era diferente. Você não tinha esses montes de não tem escolha, né? E hoje não é só isso. O cara tem um monte de voo e pode embarcar em qualquer tripulante, pode embarcar em qualquer empresa. Quer dizer, isso é uma maravilha. Uhum. E aí saiu dali da... Bom, você volta, foi para a TAM, foi para a CSN e voltou para cá. Não fosse voasse em Joinville também, né? Isso foi antes da Ceval. Então nós estamos indo para frente e para trás aqui. Agora, antes da Ceval, passei um tempo em Joinville, na Hansa. Na Hansa. Que eles tinham um Lear, né? Não, eles tinham um Mitsubishi, o MU3. Sei. Que depois virou o Beech 400. Sei. A Beech comprou o projeto da Mitsubishi e o Beech 400 aí. 1400. Bom avião. Era bom avião, sim. E aí, quando saiu de lá de São Paulo, veio para a Wanda aí, né? Como é que o Luciano te achou? Essa é a pergunta, para ser mais direto. O Luciano achou porque estava precisando de piloto aí e ele era muito amigo do pessoal de Curitiba, do Eloy, que era a LA Sul. Sim. Eu conhecia o Eloy e o Eloy acabou endossando também. Ali vocês conheceram, e está até hoje ali. Sim. O maior jato da van é o Bock que voa, né? 14 anos, né? 14 anos. Caraca. Barbaridade. Ele começou no Lear, né? Depois do Lear. Sim, o Lear, o Charlotte, né? E agora o Global. Aí tá comandante do Global. É o terceiro dele, então? Sim, ele tem 3 aviões. Ele tem 3, não desfez nenhum. Não desfez? Não. Ele mantém os 3. E viaja, quem fala muito que viaja com ele de vez em quando é o Vadinho. O Vadinho. Serve um vinho e tal. O Bock não aceita, mas ele vai lá, leva um salgadinho, é isso mesmo? Vadinho político. Político. Tá em todas. Amigo nosso aí. E, poxa, que legal. E o Luciano apaixonado pela aviação, né? Porque ele fala da aviação assim, né? É impressionante, né? Como ele gosta, né? Ele gosta, sim. Gosta e trata bem, fala bem, endossa, né? Sim, não. E com certeza muita gente comprou, muitos empresários acabaram adquirindo avião por causa dele, né? Porque viram a evolução. Um helicóptero também, né? Agora tem tanto helicóptero aí. Isso. Pô, o Blumenau tem 24. 24?
Quando fala Blumenau, é a região... Até presidente do Aeroclube tem helicóptero. Não, Então, não. tu vê? Tudo bem, Na nossa época só dava para comprar um carro novo. É emprestado. E cada vez que Eu comprei um entrava- Santana novo quando era presidente. O Balk, quando presidente. Porque assim, né? Na nossa época, quando se elegia o presidente, o Schlupp chegou com uma Volvo, né? É, mas ele era médico, Ele né? era Aí é outra médico, coisa. o Schlupp pai, né? Sim. Aí o Balk foi presidente e comprou um Santana, que Olha, era olha. o carro. Aí É depois. isso aí. Eu ainda não vi o Hoje os presidentes andam de helicóptero, né, cara? Voa de É, eu helicóptero, acho que então- tem coisa aí, né? É que vai crescendo, evoluindo o Aeroclube, vai crescer, vai melhorando a. É, daqui a pouco eles vão ter um Quem vê, né? Phenom 300. Sim, Quem vê, né, mas eu Sérgio? não duvido que chegue logo daqui a pouco daí. E o presidente que ficou 10 anos, o que tem? Ixi, isso aí Quem levou eu dinheiro não para os sei. Estados Unidos. É, Esse aí botou dinheiro nas Ilhas Caimã, dos Estados Unidos. Não é eu, né? Provavelmente. É o cara que mais ficou aqui como presidente, né? Não sei quem é, né? pois é. Mais de 10 anos foi, acho. Se botar tudo, a metade dos 84 anos foi ele, presidente. Não, senhor, também não é patente. É. Volk. E fala um pouco agora do voo acrobático. A gente sabe que tu gosta, tu tens um Decathlon, né? Sim. Fala um pouco do Não, voo. eu só não, com o Denis, né? Vamos deixar claro. que o Mas avião é do Denis. mas é você que voa. É você que voa. O Denis nem sabe mais nem para onde é que fica Blumenau, se fica pro lado de cá ou pro lado de lá. Sim, sim. Um abraço pro Denis aí. Não, a acrobacia sempre foi muito interessante. Eu acho que também completa muito o aviador fazer acrobacia, né? Porque hoje nas empresas até tem treinamento de upset, nós temos. Temos a aqui. acrobacia dá uma visão melhor de tudo e de comandos e tudo. E eu comecei com o PT-19. O Aeroclube tinha o PT-19, Sim, o GUF, sim. né, que está lá em Curitiba. Tá em né? Curitiba. Tá? Mas ele só fazia um loop, um tunô e tal, porque Sim. ele era um avião bem pesado e tal. Manobras positivas e tal. Sim, ele não podia ficar muito tempo invertido, Sim. mas ele tinha uma bomba manual, mas Opa. aí não podia ficar mais do que 30 segundos, coisa assim, porque ele não tinha alimentação de óleo daí, Sim, né? sim. Mas de combustível tinha, mas também não era um avião de perfil simétrico, né, para você voar invertido. E depois nós compramos o Citabria. O Citabria no começo fazia bastante acrobacia também, mas depois ele teve alguns boletins que para cumprir. Qual era o modelo Sim. do Citabria? O senhor lembra se era o 7, 8? 7G CBC. 7 Golf, É, Charlie, acrobático, Bravo, né? Charlie. Aham. Cromático. E depois daí foi recomendado não fazer? Ele teve uns boletins para fazer que não foi feito, e depois a Belanca, que era. Esse ainda era Belanca, o nosso Citabria, né? E depois Exato. essa fábrica foi vendida para a América Champion, e daí eles lançaram os Super Decathlon e Sim. o Decathlon, né? Ele tinha boletim de asa e boletim de montante. Montando. Esse avião parece que tá vivo ainda, né? Tá na região Sei, de ele Brasília. saiu daqui, foi, Parece que tá em Brasília. Não sei, Eu sei nunca que mais tava vi. no Rio, acho que em Jacarepaguá, mas não sei mais onde é que. Uma época ele estava no Rio de Janeiro puxando faixa. É, parece que tá no Rio agora. aí No Rio não, em Brasília. É, E aí pode a ser. gente, o Aeroclube não teve mais acrobacia. Depois fizemos o básico aí com o Lomo, né, quando veio. Mas a gente fez E mais... recomendas isso pro piloto, mesmo ele querendo cursar Sim. linha aérea? Sim, recomendo, porque acrescenta bastante, né? Legal. Logo a gente vai Eu e voltar o pro Uriarte, nós 7. tivemos um PITS, né? Um Sim, S2A. sim. S2A. Isso. Isso. 200 Ele contou um pouco aqui do Pitts, falou agora ele tá com o RV7, né? Esse quanto ele vira. Sim, Olha que ele vira escondido, a gente quer trazer ele ele vira para lá no aeroporto dele lá. É. como chama? Campo Comandante. Campos dos Comandantes, Isso. Itajaí, né? Uriarte, Eu vi ele escondido também para não ver assim as coisas. não, mas é bom para eu sempre digo, a gente tem que voar, a gente não é profissional de acrobacia, mas tem que voar para nós, né? É, só pra gente. Tem que voar para nós, alto, com segurança, se Sim. precisar sair de uma manobra, tu sai. Porque a disciplina tem que ter, né? Porque Sim. a acrobacia daí, se for muito Passa muito afoito, rápido, assim, né? pode ter problema. Como Sim. às vezes acontece. Já também. aconteceu, né? E da aviação toda, nós falamos de planador, acabamos de falar de acrobacia, linha aérea, executiva. Faltou alguma coisa assim que tu diz assim, poxa, esse aqui eu queria ter feito? Não, eu tô... Ou voado? Não, assim, eu vi vários tipos de aviões, né? Aham. E
maiores, menores, assim, qualquer avião é ótimo, assim, nunca tive a ambição de ter que voar um wide body ou coisa assim, Sim. porque não muda nada para mim, é o mesmo tipo de aviação do que Sim. qualquer avião. Sim. Então, eu gosto mais de voar esses pequenininhos mesmo, o P-18. É engraçado, né? Sérgio, nós já falamos isso, inclusive com o Félix, né? O Félix é piloto da Tem companhia 380, do né? 380, que é o maior avião do mundo, né? Da Emirates. Ele vem pro Aeroclube para voar PA-18. Sim, né? E é engraçado. ele tá que o cara voando realmente, né? que quer sentir o prazer de voar, né? É, E a mesma né? coisa contigo, Sim, sim. né? É a mesma coisa, porque... São aviões gostosos, que eu piloto e tal, mas gostoso mesmo é voar o Deca. O que daí tu AP-18. voa, né? Que realmente tu voa, né? Bom, vou fazer uma pergunta agora, cara, que assim, é uma curiosidade, eu acho que a gente já conversou sobre isso no passado e tal, mas só para nós deixar bem claro. Tu voou muitos anos de malote, madrugada, noite adentro e tal. Ó. Existe disco voador? Eu quero saber, cara. Tu já viu algum? Tu já viu algum OVNI? Mas não precisa nem voar para ver. Eu já vi umas Luz coisas diferentes. estranha eu já vi. Eu também Agora, já. se existe ou não, eu não posso Eu já vi, dizer, mas não foi no porque- avião. Mas eu vi. Agora, depois em off, eu posso falar mais. Tem Ah, medo, não tem pode. medo de ser capturado pelo ZT. Não, mas não te pergunta não que eles vão te levar, não. Não, eu sei, não, mas é uma pergunta. Tem alguma história aí que tu consegue contar? Que pode contar? Não tem. O Sérgio perguntar. O Sérgio perguntar, porque tem. Eu sei tudo. Claro que Ai, tem. ai, ai. Só não fala. Não tem não. O Sérgio Depois da pizza, depois da... Não, puxa, outro capítulo. Qual é a outra pergunta? É isso aí, cara. A turma não é fraca, né? Não, isso é a pergunta que se faz? Pô, nós demoramos 3 meses, 4 meses para trazer o ovo do Sérgio. Então, mas foi diferente, não foi? É isso aí. Puta merda. Mas uma coisa legal desse aqui tudo, né? E vale para os nossos... O pessoal que está assistindo, esses novos sócios, esses novos alunos, também vê essa paixão que vocês têm e transmite isso dos aviões, né, que passaram por aqui, estão por aqui ainda, que a gente pode amanhã depois ressuscitar, que essa é a ideia de um projeto, ressuscitar o GDB, né? E engraçado que as pessoas que vieram fazer entrevista com a gente, né, fazer esse bate-papo, né, Sérgio, falavam muito do GDB, né? Sim, todos falam. Todos, Todos. até sem o Celso, exceção. até o Celso. Você só traz velho pra cá. Os novos não querem. Os novos não posso, não dá. não dá, A gente quer fazer a gente quer fazer esse mix, É né? que o É GDB importante. está na vida de quem passou mais antigo aqui, passou pelo Aeroclube, e o GDB faz parte da história dele, né? Verdade. Sem dúvida. GDB, HMF, né? Que ano que ele parou de voar, o GDB? Foi na década de, eu acho que quase 90 por ali. 90 já? É, 80 e... Não, 90 ainda voava com ele. Não, Mas acho que mas não, na cada década de pintura, 90. é, Sérgio. 90, é. Mas lá no final dos anos 90, porque a pintura era igual ao do Tupi. Quando a gente entrou, aquela pintura... Não. Essa pintura foi feita do jeito que ele tá ali e nunca voou assim. Ele tinha uma pintura de vermelho, ele era pintado de vermelho que não... igual se tá- tem um... Isso, tem um- isso, exatamente. Essa pintura aí Parecido o com- Daniel que fez, né? Não, essa não. Daniel é Ele aquele pintou ele de vermelho. vermelho. que é o pai do falecido... Sim. O Isso. Daniel também já é. Deve ter alguma foto aí pra resgatar pra Tem, pôr na tem. edição. Tem. O GDB, ele tem um balque tem uma foto dele, né? Não, mas original. eu tenho Ela tem o GDB, do antigo, que era vermelho azul, pequenininho. né? Sim. Mas é aquele que o primeiro que veio, né? Sim. Que é a primeira pintura. Mas o azul, o azul já é reformado, Pintado, Sérgio. já é reformado. Eu pesquisei, ele era original, Quando é ele bege. saiu de fábrica era amarelo, É, meio bege, marrom, um bege, ovo assim. Ah, Porque é. todos eles Depois saíram eles pintaram com a azul. mesma pintura. Isso. Tem algumas escolas que pode Eu acho mantêm que ainda. ele é 45, então antes de eu chegar aqui, ele devia ter sido já entelado e pintado. Com certeza, Né? com certeza. Talvez. Eu- E aí pintaram dessa cor. É porque geralmente os aviões ficam pintados da cor que o presidente quer, entendeu? Pois é. Entendeu? É assim. Hoje é assim. Mas assim, ó. Cada agora- 2 não, anos mas pera muda aí. a cor. Assim, uma nova Não, luz de não, pintura. mas aqui, ó. Agora eu vou fazer uma fofoca aqui. Agora eu vou fazer uma fofoca. Tinha um ex-presidente aqui que sempre falava para mim, o sonho era padronizar A frota. E eu falei com esse ex-presidente, falei assim, tá, mas Eu qual a vou cor, fazer isso. qual a cor que tu gosta? Azul. Ah. Daí eu falei, então tá bom. Ou é mentira? É porque se tu Eu soubesse, fiz por causa de ti. o X-Ray foi pintado na minha gestão como O azul. X-ray- Ah, tá bom. Entendeu? Tá, Mas agora- assim, a ideia foi azul.
Tá, a ideia é trazer o azul, Não. porque daí a ideia é a Cor do cor da SB, escola, né? Azul com amarelo e tal. Se bem que a cor da escola sempre foi verde, Verde, né? Que é uma cor da Antigamente. escola agora, né? Agora. É, que mudou, né? Mudou. Mudou as coisas tudo, né? Não sendo vermelho, tá bom. Mas ficou legal, assim, ficou bem bacana. A gente fez um estudo, né? Pra ficar a cor. Claro. Mudamos agora os próximos, a asa tá sendo branca até o pedido. Porque... Né? Era todo azul, agora a asa e o profundor é branca para dar um destaque maior. O contraste coach maior. é assim, né? O coach, na verdade, está com a pintura realmente padrão, como vai ser os outros, né? Então vai ser bem isso aí. Mas o GDB nós vamos discutir aí. Não, GDB, vamos tentar buscar Quem livros. pagar mais, né? Opa, boa ideia, João. Boa ideia. Escolhe a cor. Já viraram mercenários. Assim, ó, tudo eles assim. falam que Tudo assim, é ó, dinheiro. pagou, escolhe a música, né? Ah, tá, entendi. Né? Mas a ideia é fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa bem aprofundada, tentar achar. Alguém tem alguma coisa, um livro, alguma coisa, uma foto lá dos anos 40. Eu tenho a foto aí, vou trazer a foto. A tua é um pouquinho mais legal. nova. Não, pois é, mas aquela cor é mais bonita. Era um azul, né? Um azul calcinha. Então. Ah, viu? Tá vendo? Então vamos pintar de azul de uma vez, né, Sérgio? Azulão. Quem paga, quem Bate paga a foto, decide me a cor. manda, daí a gente bota na edição aqui. Essa foto aí. Tá, tem que Tem, achar eu acho que eu Bate tenho. a foto? Ele já mandou pra mim. Eu mandei pra Ah, ti já? uma vez, É, o Tentar Bob colocar manda de tem novo. 15 anos no lado. Nossa. É. Vamos pôr na edição. eu acho que um dos 18. Bom, que assim, dos sócios mais, não vamos falar antigo, né? Mas dos sócios mais lá de trás, assim, tu é um dos poucos que hoje está no Aeroclube, ainda está no Sim. Aeroclube, né? Eu acho que eu, o Uriarte, É, o Celso, eu acho que é mais novo. o Celso é bem mais novo, né? né? Anos 80. Mas, assim, eu não sei, o seu Kretschmann ainda vem pra cá? O Cashman veio muito pouco, né? Ele não Veio, voa, nem veio voa no, mais, no né? jantar, né? Veio no jantar. Ele né? também é dessa época? É. Ele é dessa época. Ele se formou em 72, por aí, 71. Ele até foi meu aluno. Olha só. Instrutor, né? Ele estava no penúltimo jantar. Ah, me fugiu o nome agora, que pousou lá na BR, como é que é? O Fré? O Fré também. O Kander é daquela Ah, época. o Sérgio Tem que trazer Kander. o Kander pra cá. É. Ele, eu acho Tem que bastante história tem também. bastante foto e história. Boa, nota aí, João. Eu vou anotar aqui. Dr. Sérgio Lobato Kander. Kander, Sim. é. Acho que eu já convidei ele. Quem mais? Já Mas convidei? Eu não lembro de mais ninguém assim. O senhor me falou no jantar? Ah. Lembra? Passou um monte de nomes. Mas a. Nós temos que trazer o Zeno. O Zeno, eu já falei Pois com é. ele, mas o Zeno tem que arrastar pra cá. É, se eu Ah, tenho que não, me o Zeno ajudar aí. porque eu já tem que ter uma Ajuda- ordem direta. Ajuda O Zeno tem que ser uma ordem direta. Vai. Tá Pronto. bom, nós vamos trabalhando nisso. O Zé Vamos, foi um vamos. ex-presidente importante também falar, né? 3 vezes já. Sim, foi ex-presidente, foi um ex-presidente que realmente nos E ajudou assim, muito, né? isso aí tudo é bom para resgatar a história, né? Sim, sem A história dúvida. pra gente. Porque isso que nós estamos fazendo aqui vai ficar para eternidade, vai ficar lá no YouTube 200 Eu acho anos, que né? O que falta As é pessoas vão fotos conhecer. daquela época, porque naquela época não tinha celular, não tinha nada, então... Mas foi perdido muita coisa, perda. né? Mas Na enchente. o Frech, o Haroldo, Sim. ele era o fotógrafo oficial, porque ele sempre andava com a câmera assim. Ninguém tinha máquina fotográfica naquela época, né? E o seu Frech tinha. E ele tem pilhas de fotos. E nós conversamos com ele quando ele deu Ele uma até entrevista falou que aqui. ia achar alguma coisa, né? Que ele Sérgio? estava agora catalogando as fotos, separando, Não, né? mas isso Que ele tem já mais tá de 10 fazendo mil faz fotos. 30 anos que ele está catalogando. Então, eu não quis dizer nada por respeito, né? Mas, enfim. Ô, seu Fred, nós precisamos das fotos, seu Fred. Mas ele vai. Eu acho que tem que dar uma. Mas ele tá. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá bom, eu acho que tem que ir lá na casa dele. E esse ano nós fizemos 84 anos, né? A escola faz de 84. 41, é 84, é isso aí. Pô. E antes do 41, né? Vamos lá, vamos tentar resgatar. Eles falam ali 1936. Que história que é essa? Era um clube? O que que era? Sei, eu nasci em 52. Tá. Não, porque diz as lendas achar que que... é um mausoléu aqui? Diz que a lenda que o clube, na verdade, é 36, depois oficializou em 41, mas era Eu não 36. sei, eu acho que tinha uns aficionados por aviação aí, mas eu acho que... Que era em alemão escrito, inclusive. Porque esse aeroporto aqui, eu acho que foi em 40. só Esse foi 40, 41. Foi nessa época. que fizeram a pista, Oficializou, né? né? Então, eu não sei se tinha pista antes disso, que o primeiro avião pousou ali na Coronel Federer. Diz que antes daqui era ali na Coronel. Coronel Federer, sim, era o aeroporto. É?
É. Pois é. Mas E esse clube, era clube de voo, mas falado em alemão. Clube de voo blumenauense. A vela, eu acho que eles tinham, né? Não tinham. Teve um planador, tem uma história de um tem uma foto do planador, planador. um fênix aí, não sei o quê. Mas aí vai ser difícil achar alguém para falar dessa. Não, vai ter difícil, vai ter que tentar descobrir. Os aí. pesquisadores vão atrás quando... Mas era na Coronel Federsen, a pista. Sim. A pista era lá. Tem uma foto disso aí. Mas o Balk não falou de uma coisa. Ixi, Ele fala também, isso aí. além de piloto e planador, piloto de avião, piloto comercial e voo, tudo que imaginasse, ele também foi paraquedista. Não, mas isso aí mesmo? foi Aí sim. Pois é. isso- Foi ou não foi? Foi, né? Vai fazer Tá o quê, vendo? né? É mesmo? Ele esconde isso, eu não sei porquê. Não, mas não é paraquedista. Eu não sou paraquedista. Mas muito salto, não. Não, cara eu que tenho deu 2 saltos. Ah, só. então, deu 2 saltos. Paraquedista foi o Uriarte. Ele também? Também. Mas esse tem Ele um não monte falou de isso pra salto. nós. Escondeu, o Uriarte- acho. porque ele saltava aí para aparecer da Elke. Ele morava lá no Isso ele falou. Central. Não, Isso ele falou. Então. Que ele conheceu a Elke que morava na cabeceira da pista aqui. Era isso, né? Exato. Ele dizia, ó, do tem uma Folles, loira da ali. fábrica Folles. ali, Tem uma né? loira Também não é ali do e teu tal. tempo. E depois foi casar com a loira na cabeceira da pista. Não, mas eu não sou paraquedista. Eu só saltei 2 vezes. Ah, não. Aham. Não, mas saltou uma já é. Saltou uma vez. Não adianta, bicho. Não tem o que Mas fazer. isso foi imposição do pessoal, porque os paraquedistas tinham um 170. O Rubens, isso é culpa do Rubens Kanzler. Sim, sim. Que Deus o tenha. Tá. O Rubens tinha um 170 e os paraquedistas a gente lançava de 170. Eu lancei bastante paraquedista na minha vida também. Meu Deus do céu. E aí, depois dos saltos, tinha o Ícaros do Vale, que era do Aeroclube. Era um departamento do Aeroclube, Departamento do né? Aeroclube. Sim. Esse pessoal tudo antigo aí. E depois dos lançamentos durante o dia, logicamente à noite tinha confraternização. Sei. Aquelas coisas, sabe como é que é? E um dia desse, Aquela bebedeira toda. o Rubens e eu falamos, nós vamos saltar também. Aí botaram nós no... No outro dia tava saltando já. Tava saltando. Mas eu só dei mais um salto para dizer que dei 2 mas saltos. é legal. Não tinha dinheiro para saltar, né? E nem para isso. Sim. E na época, diga-se E era passagem, T10. não se dirigia, né? Não. Ia conforme o vento queria, né? Isso era um T10. Aqueles Onde é que foi teu pouso? ali no pátio ali do Pátio novo hoje? Não. Pô, ali, conseguiu? não, ali, Domingo? no gramado ali do Domingo? ali do Ingo? Ingolstadt. Ah, tá. Passou um pouquinho. Mas E tá o outro bom? foi na pista, até Mas que tá tava bom, bom, tá tava bom. Porque o T10 era antigo, é onde o vento da queria. Brigada Paraquedista, Sim. coisa que eles já era obsoleto, eles davam Eu me lembro, eu era guri, eu vim num festival aqui, acho que nos anos 80, 80 e pouco, e saltaram, eram uns paraquedas verdes assim, né? Aham. E o cara saltava e passava, ia lá para não sei onde. Sim. Não, é longe. Aí Tu saiu vê- um carro atrás. Tu vê Falei, mas que eles não vêm hoje pra cá. Ninguém hoje pousava aqui. Sabia? Ninguém. Passava batido. Sim, hoje não tem mais ponto de saída, né? O nego salta e porque é Sim. dirigível. Antigamente você passava em cima do ponto de saída, que jogava tinha lá, o jogava a sonda, a daí sonda o cara mostrava vinha o onde vento. a sonda caía e saltavam tanto assim fora para tentar chegar aqui. O tanto da sonda que ia pro lado, ele tinha que pular de cá. Era mais ou menos assim, né? É isso aí. Não, e a loucura que eles faziam, saltavam lá na prainha. Ele saltava e É, Caidão, um monte Mas de gente na pousando na água e prainha. coisa. porque Não, negros caiu, gente, ficavam na água. enroscados no meio do mato ali, Ah, não é? estava escrito assim. O Ícaros Não dava pra tinha... dirigir, não dava pra pilotar. O nego quebrava a perna direto, porque aqueles paraquedas... Eles descem assim, né? Rápido, Eu acho que o Uriarte quebrou a Pô, perna. o Uriarte quebrou a perna. todo Ah, mundo tá quebrou a vendo? perna. Sim. Uriarte Ah, por isso que perna. não falou nada aqui. Mas ele era especialista, o Uriarte já era especialista? Assim, O né? Uriarte já saltava de preguinho, de TU, aquelas coisas assim, que era... O paraquedas chamava preguinho, aí já não precisa dizer mais nada, né? Pensei que não prego. Tu vê, quem olha o Uriarte não vê que ele... O departamento de Igreja do Vale tinha até muleta, que era do clube. Estava sempre ocupada, nunca estava Meu Deus. disponível. Sempre tinha um usuário. Sempre tinha usado. Ah, e hoje mudou, né? Os paraquedas hoje Não, tem aí isso aí tecnologia. hoje é asa, né? Isso não E, tem e o mais. paraquedas hoje é o seguinte, né? O cara fala, o cara desmaiou e... Abre sozinho, né? Ele abre sozinho. Então o dispositivo chega numa altura e ele tal. Tudo assim, falou, né? avião, paraquedas, tudo assim. É, isso falou. Tudo assim, né? Até Por isso que avião. tem que voar P-18, né? Ah, legal, legal, Walk. Muito bom esse papo. Sérgio, É isso aí. vamos fazer as considerações aí?
Opa! O João já me cutucou, disse que a pizza tá aí já. Você tá chegando. Opa. A pizza da Labela Pizzaria, nós Então. vemos. Cada programa a gente fala que tem gente especial aqui, né? Ah, é? Aí eles falam, não, então nós vamos mandar uma pizza. Hoje exageraram um pouco na introdução. Não, mas é a verdade, tem que ser dita, né? Mas o Sérgio fez questão de falar, não, eu quero estar junto aí para brilhantar o programa. Não, com o assim, Balcão. ó, Obrigado. veja bem uma coisa, assim, não é querendo puxar o saco dele, eu conheço o Balk desde criança, né? Então, foi para São Paulo, voltou, e a gente acabou sendo sócio um tempo e tal. Mas, assim, a verdade tem que ser dita, porque isso aí, hoje em dia, a história do Aeroclube está se apagando muito fácil. Né? As pessoas passaram, ninguém sabe o que o Balk fez, o que o Uriarte fez, Não. o que o fulano fez, o que o Beltrano fez, isso aí tem que muito resgatar. rápido, Gira né? muita Esse gente, Aeroclube né? tem 84 anos graças aos Com ex-presidentes certeza. e suas diretorias. Com certeza. Isso hoje tem que ressaltar. E assim, o Balk foi um dos que esteve fora da curva, porque não só como presidente, mas ele fora da presidência, ou mesmo às vezes assim, só como diretor ou alguma coisa assim, ele fez muito mais que muita gente. Então isso tem que ressaltar. O Aeroclube deve, sim, essa é uma grande Obrigado. verdade. Não É fato, sim. É fato e você sabe disso, né? É fato e assim, a gente tem que falar a verdade. Todo mundo fez a sua parte e está fazendo, Sim. vocês também. Sim. Isso aí Mas não tem... tem que falar, porque assim, como o Sérgio falou, muitos não conhecem o senhor aqui, piloto da van, tal, mas não faz ideia. Não O faz, senhor proporcionou por Só trás. quem sabe da história sabe o que é. Isso com Todo todos, e é normal. Daqui a pouco o cara esquece que o Sérgio foi presidente, esquece que eu fui presidente, e é normal. Né? Vai mudando gerações. Só que a gente precisa estar aqui para resgatar isso. Né? O Aeroclube sempre foi minha casa, né? Porque é a casa da gente. Sim. Depois verdade. foi a TAM e hoje é a Van, né? Hoje eu vou. Tudo ano. Isso já. É, Tá bom. fechou. Novamente, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer. Demorou, mas tá cumprido, Tá né? bom. Agora vamos ter que trazer o Zeno. Tá, vou trazer o Zé. Isso aí, me E o ajuda aí, seu Luciano. Balcão. E o Luciano. Seu isso aí. Aí já vai ser mais difícil. Não, vamos ver. mas não é. Fala, mostra a entrevista pro Luciano. Vou ele vem, mostrar, Vai vou mostrar. gostar. Tá bom. E agradecer, né? Até pedir desculpa aí, né? a Não, que é insistência. isso, é que eu peço Mas- desculpa, mas eu não consigo. Ele sempre queria certeza. Semana que vem, terça-feira, pode ser. Eu não posso dar que, certeza. Ele tá no é que eu Chile. sou cobrado também, né, Pô, seu Balcão? Aí ele falava assim, não dá, porque o Boca hoje está no Chile. Ah, não, agora está na Itália. Agora está no Chile. Ano passado a Fala gente da volta voou ao demais. mundo. Fala Hã? da volta ao mundo, bem rapidinho. Como é que foi ano passado a volta ao mundo? Tu entrou pelo um lado e saiu pelo outro. Como é que foi? Bom, a gente foi para a China. Sim. E você pode ir para a China, chegar na China e voltar pelo mesmo caminho ou continuar. Então, como a gente foi de Florianópolis para Nairobi, no Quênia, e de lá para a China, para Guangzhou. Abaceiro só em Nairobi, só no Quênia. Só, 2 etapas. Olha só. E aí, como de lá depois fomos para Singapura, outros lugares e tal, e acabamos indo até Tóquio, Sim. porque ele queria visitar. E Tóquio já fica mais perto, seguindo Vindo do por que lá. voltar para trás. E daí de Tóquio fizemos Seattle e Manaus para cá. Então foi Foi uma volta literalmente. literalmente feita a volta. Legal. Legal, né? E lembra quanto é que deu em horas somando? Deu 50 e poucas horas, acho que 54 horas. É porque Mas teve é porque nós paradas, ainda né? fomos para Singapura e tal, ainda fizemos. Só da volta ali, eu acho que daria umas 45. 45 horas. Por aí. Mas legal. Muito bom. Show. Show de bola. Obrigado aos apoiadores, Nuvem, Flyjet, Valhall, Hangar 33, Labela Pizzaria, Protesul, Marcas e Patentes, Ruca Motos. Obrigado, Balk. Obrigado, eu que Brilhantasse um monte isso aqui. Tá certo? Obrigado. É, isso aí, obrigado, seu João. Balk. Até a próxima. AsaCast, curta, comente e compartilha. Um abraço. Valeu, pessoal.